Esdras capítulo 10. A carne tem que partir. Esdras estava ajoelhado em frente ao templo e chorando muito, confessando os pecados do povo, quando um grande grupo de homens, mulheres e crianças de Israel se aproximaram em volta dele, e eles também choravam amargamente. Então Secanias disse a Esdras que eles reconheciam que haviam pecado contra o Senhor, casando-se com mulheres estrangeiras de nações pagãs. Porém, ele dizia: ainda há esperança para o povo de Israel. Nós prometemos solenemente a Deus que mandaremos embora essas mulheres e seus filhos, seguindo o seu conselho e os dos outros que respeitam os mandamentos de Deus. Levante-se e nós o apoiaremos. Então Esdras se levantou e fez com que os chefes dos sacerdotes e os chefes dos levitas e todo o resto do povo jurassem que fariam o que Secanias tinha dito, e todos juraram. Então Esdras foi para o quarto de Joaná e passou a noite ali, sem comer nem beber, porque ele estava muito triste por causa da infidelidade dos que haviam voltado da Babilônia. Depois, mandaram a todos que tinham voltado do cativeiro que se reunissem em Jerusalém e avisaram que quem não chegasse em 3 dias perderia sua propriedade e também o direito de fazer parte do povo de Israel. E todos então vieram e se reuniram no pátio do templo. Estava chovendo muito naquele dia, e por causa da importância do assunto e daquele tempo ruim, todos tremiam. Então Esdras se levantou e lhes disse que eles foram infiéis e aumentaram a culpa do povo de Israel, casando-se com mulheres estrangeiras. Portanto, que deveriam confessar seus pecados e se afastarem dos estrangeiros que viviam na terra deles, e que mandassem embora as mulheres estrangeiras com quem haviam se casado. E todo o povo concordou, mas pediram alguns dias para fazer aquilo, porque a chuva estava muito forte e não era algo que pudesse ser feito em 1 ou 2 dias, porque eram muitos. Então, combinaram de cada homem que estivesse casado com uma mulher estrangeira que viesse num dia marcado até um dos chefes de Jerusalém e fossem despedindo suas mulheres e filhos, para que a ira do Senhor se desviasse deles. Jonatas, Jazéias, Mesulã e Sabetai foram contra o plano, mas todos os outros aceitaram fazer a vontade do Senhor. Do versículo 19 até o 43, a Bíblia nos fornece a lista dos nomes daqueles que tinham se casado com estrangeiras e que iam se divorciar delas, mandando-as embora junto com seus filhos. Parece meio cruel esta maneira de Deus agir, pedindo àqueles homens que mandassem embora suas mulheres e seus próprios filhos porque eram estrangeiros. Bom, primeiramente temos que lembrar que para tratar e curar de um pecado é um processo muito doloroso, porque exige abandonar nossa própria carne para fazer a vontade de Deus. E isso não é feito sem que haja uma dolorosa ruptura com coisas que gostávamos de ter e pessoas e coisas que gostávamos de fazer. Abraão teve que despedir sua escrava Agar e seu filho Ismael, porque a palavra é clara e nos diz em Gálatas 4:22: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. E em 2 Coríntios 6,14 nos diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E em Amós 3,3 nós lemos: porventura andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Ou seja, o casamento do que foi liberto por Cristo e já vive na sua luz não conseguirá coabitar com alguém que ainda não o recebeu em seu coração,
Por isso somos alertados quanto aos perigos do jugo desigual. Esses israelitas sofreriam muito, com certeza, por terem que despedir suas mulheres e muito mais ainda seus próprios filhos, mas escolheram obedecer. Hoje, vou repetir as palavras de Esdras, se ainda houver tempo para você que pretende se unir a um ímpio. Confesse seu pecado e afaste-se do estrangeiro. Ah, mas eu tenho esperança, eu tenho fé de que ele ou de que ela um dia vão se converter. Bom, nós não conhecemos o coração de ninguém, só o Senhor conhece. E nós sabemos que há algumas pessoas que vão ouvir, mas nunca chegarão ao arrependimento e ao coração. Para algumas pessoas, você vai pregar para a própria condenação delas e para outras, para a salvação. Mas você nunca sabe se está pregando para alguém cujo coração vai aceitar e se arrepender, ou se está pregando para aquele coração que jamais chegará ao entendimento da verdade em Cristo Jesus. Nem o próprio Jesus pregando há garantias de salvação. Jesus pregou para os dois que estavam ao seu lado na cruz. As palavras foram as mesmas para os dois. A condenação sobre a qual eles estavam era a mesma, e um aceitou e foi salvo, e o outro recusou e foi condenado. Então, um conselho: por mais que doa a sua carne, deixa partir. Essas feridas cicatrizam, mas a salvação é infinitamente pior se você a deixar. Não digo perder, digo deixar, abandonar. E eu já vi mais casos onde o ímpio arrastou o crente para o mundo do que o crente trazendo o ímpio para Cristo. Esse capítulo nos abre uma enorme janela para uma reflexão que está escancarada na Bíblia, mas que muitos não querem dar ouvidos e depois pagam caro pela sua desobediência. Por isso, ouçam seus pastores, ouçam os profetas, ouçam os conselheiros e ouçam principalmente esta palavra e o alerta que ela nos dá, e busque fazer a vontade de Deus. Eu garanto que você não irá se arrepender. Já se você quiser ser contencioso e ouvir seu coração e sua carne, não posso fazer nada por você. Que o Espírito Santo nos ajude e nos fortaleça para deixarmos para trás a nossa carne, o nosso coração enganoso, e aceitarmos viver em obediência e em temor ao Senhor Jesus. Amém? Um abraço, e esse capítulo é bastante profundo e vai com certeza trazer reflexões sérias para muitas pessoas. Um abraço e até amanhã.